Cumprimento todos meus amados irmãos e amigos, com paz do Senhor. Iremos falar hoje, estudando sobre o livro do Apocalipse, hoje o capítulo 11, dos versículos 1 a 12. Vamos falar sobre as duas testemunhas que estarão atuando no tempo da grande tribulação. A dúvida é quem serão as duas testemunhas. A Bíblia não dá o nome das duas testemunhas. Então, há uma especulação a respeito. Há quem diga tratar-se de Elias e Moisés. Vamos consultar as Escrituras Sagradas e ver se realmente há possibilidade de ser esses dois personagens ou não. Então, quem serão as duas testemunhas? Como já dissemos, há quem diga ser Elias e Moisés, porque as duas testemunhas farão os mesmos sinais que Elias e Moisés fizeram. Moisés fez a água tornar-se em sangue. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 20. Elias matou 100 homens com fogo do céu. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 9 a 12. Então, são sinais característicos que serão feitos também pelas duas testemunhas. Elias e Moisés apareceram no Monte da Transfiguração, falando com Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Há quem diga que aquele aconteceu, Moisés e Elias estavam presentes, que se trata de uma sessão espírita, porque dizem alguns, Moisés havia ressuscitado, mas Elias não. Então, se trata aí de uma invocação de mortos, o que é feito nas sessões espíritas. Mas, na verdade, não se trata de uma sessão espírita. Elias não era morto, Elias não morreu. Moisés era morto. Não é verdade que Moisés tenha ressuscitado. Alguém fala que Moisés ressuscitou, mas não temos disso nenhuma informação na Bíblia Sagrada que Moisés haja ressuscitado. Mesmo porque, se Moisés houvesse ressuscitado, Jesus Cristo não seria a primícia dos que dormem. E como Jesus é a primícia dos que dormem, isto é, o primeiro que ressuscitou para não morrer mais, que ressuscitou em corpo incorruptível, foi Jesus. Então, Moisés não pode ser também. Jesus é Deus. E Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Porque para ele vivem todos. Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 38. Sendo Jesus o Deus dos vivos e dos mortos, isso quer dizer, para Deus não há morto, todos são vivos, para ele vivem todos, então ele não convoca o morto, ele ordena a sua presença, porque ele é Deus, e como Deus, ele é Deus dos mortos, aliás, não é Deus dos mortos, para ele vivem todos, e ele pode convocar quem ele quiser. Portanto, ele convocou para aquela reunião no Monte da Transfiguração Elias e Moisés. Como já dissemos, Moisés morreu,
e a todo homem está ordenado morrer uma vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Elias já veio. A profecia de Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala a respeito de quando João Batista enviou 2 discípulos a Jesus para saber se ele era o Cristo, o esperado, se era ele o Messias de Israel, ele não mandou dizer, diga a João que sou eu mesmo. Não, ele não fez isso. Ele operou alguns milagres, abrindo olhos de cego, fazendo o mundo falar, fazendo o paralítico sarar. E ele vai dizer a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos vêem, os mudos falam, os coxos andam, os mortos ressuscitam e prega-se o evangelho do reino. A maior prova de que Jesus era o Messias prometido, além dos sinais que só ele fez, ele anunciou mais que anunciava-se o evangelho. Evangelho é boas novas de salvação. E Jesus trouxe essa boa nova. O evangelho é o poder de Deus, como disse Paulo, na sua Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Só Jesus tem em si esse poder de anunciar boas novas de salvação, porque somente a ele é confiado o poder de salvar o pecador. E a mensagem de salvação está contida no Evangelho. Elias não pode ser, João Batista não pode ser uma reencarnação de Elias, como alguns querem dizer. Que então, se João Batista era o Elias prometido por Malaquias, então Elias reencarnou, dizem alguns. Mas, se Elias não desencarnou, não podia reencarnar. Elias não morreu. Ele foi assunto ao céu vivo. Então, esse pensamento da reencarnação de Elias não tem o menor fundamento. Mas por que Jesus falou que João Batista era o Elias que havia de vir? Não a pessoa de Elias, mas o espírito e ministério de Elias. É o que João Batista desenvolveu. Não o espírito pessoal, mas espírito de operação de milagres, de maravilhas. E João Batista teve o privilégio de batizar Jesus, o Filho de Deus, batizando Jesus nas águas do Rio Jordão. Desculpem, meus irmãos e amigos. E assim que Jesus saiu da água do batismo, João viu quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre a pessoa de Jesus. E de uma nuvem saiu uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Portanto, João Batista era uma testemunha viva. Mas João estava preso por ordem do rei Herodes, e ele
não deixa de ser um ser humano, ficou preocupado, ficou com certa dúvida, mas se já veio o Messias, por que eu continuo preso? Por que ele não me libertou da prisão? Era essa a dúvida de João Batista. Mas os seus discípulos receberam essa informação, levaram para ele a mensagem: este é o verdadeiro Messias. Certamente aquilo descansou o coração de João, porque se o Messias veio, a sua vontade será realizada. João Batista foi decapitado, Herodes mandou lhe cortar a cabeça, mas ele morreu na certeza de que o Messias era vindo. Portanto, a morte não lhe era um pavor, mas a realização da sua esperança, que breve ele entraria em uma feliz eternidade. Pois o Salvador já veio. Quem serão, então, as duas testemunhas? Já podemos descartar. Não é Elias e Moisés. Quem serão elas? A Bíblia não fornece o nome das testemunhas, mas também, amados irmãos e amigos, os nomes das duas testemunhas é um fator de menor importância. O importante é que elas venham e testemunhem de Jesus Cristo. Isso quando a igreja estiver arrebatada, já estiver no céu, e o mundo passando pelo período da grande tribulação, e aqueles judeus fiéis que se recusam a adorar o anticristo, que não receberam o seu sinal na sua mão direita nem na testa, e serão ameaçados e cruelmente perseguidos. Então, as duas testemunhas estarão testificando de Jesus, fortalecendo a fé daqueles que esperavam em Deus, para não aderirem ao apelo ou à determinação do anticristo, mas esperar em Deus, porque Deus sempre tem para o seu povo um escape, uma saída, uma bênção. E as duas testemunhas, elas estavam fervorosamente anunciando que Deus entraria em ação em favor do seu povo através de Jesus Cristo, seu enviado. E essas duas testemunhas tinham esse poder extraordinário. E nós vamos verificar na próxima aula que a besta fez contra eles uma guerra, uma batalha, e os venceu e eles foram mortos. Vamos, então, meditar na próxima aula o que acontecerá depois da morte dessas duas testemunhas, qual será o destino e quem elas deverão ser. Então, eu lhes peço que estejam atentos a essa aula, assistam até o fim e nos preparemos para a segunda aula sobre este mesmo assunto. Peço aos meus amados ouvintes que se inscrevam no canal, me ajudem se inscrevendo. E eu ainda lhes peço uma contribuição de R$ 10 por mês, R$ 10 mensal, para que me seja possível manter esse programa no ar. Assista, por favor, até o fim, e no fim vocês vão ver o meu Pix, por onde pode ser encaminhado essa contribuição de R$ 10, e vão poder também ver os livros, meus livros, que pela graça de Deus tenho editado e estará à vossa disposição. Então, meus amados irmãos e amigos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.